dominical. Faltar na missa dominical é um pecado mortal. Eu não queria mais ter mágoa e ressentimento das pessoas, porque isso daí também é um pecado mortal que ofende a Deus. Eu não queria mais ver pornografia. Eu não queria mais mentir. Eu não queria mais sair para a noite. Eu não queria mais ter relacionamentos errados, tanto que eu fiquei 6 anos solteiro. Eu não queria mais ir para a balada. Eu não queria mais me embebedar. E ao mesmo tempo, em alguns momentos de oração, que eu estava rezando, começava a vir lágrimas profundas, mas uma dor por ter ofendido a nosso Senhor Jesus Cristo, vendo, me perdoem gente, a bondade de nosso Senhor, que derramou o seu sangue por mim, que institui a igreja, que dá os 7 sacramentos, a graça, a devoção à Virgem Santíssima, a Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos, tantos privilégios, e aí o Espírito Santo vem dentro do nosso coração e começa a infundir um arrependimento até das coisas mínimas. Por exemplo, gente, olha que bonito. Santa Gemma Galgani, que é uma santa que ama profundamente a Deus, mas num grau muito grande. Um dia ela foi tentada pelo demônio com um pensamento de impureza. Sabe o que Santa Gemma Galgani fez? Ela saiu correndo e se atirou dentro de um bueiro. Mas ela estava pronta para se esfolar ali naquele momento. 2 anjos a pegaram e a tiraram do bueiro, porque ela era uma alma muito privilegiada. O que é isso? O Espírito Santo, ele ao mesmo tempo, quando ele funde um arrependimento dos pecados dentro de nós, ele coloca um amor profundo a Deus. Por quê? Porque a carta de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer: porque a esperança não nos engana. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito Santo é o amor profundo de Deus em nosso coração. E a partir do momento que ele nos leva à graça do arrependimento, ele suspende o nosso coração por amor a Deus. E João capítulo 14, verso 15, Jesus vai dizer: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela tem o quê? Uma repugnância do pecado. Ela não quer ofender de jeito nenhum a Deus. E qual que é a razão disso, meus irmãos e minhas irmãs? É porque quando uma pessoa peca mortalmente, vai dizer no Santo Afonso, doutor da igreja, ela expulsa o Espírito Santo da alma e acolhe o demônio. E quando ela já experimentou a graça, a paz que gera no coração a amizade com Deus, a alegria de ter o Espírito Santo morando quente em nossas almas, ela não quer perder essa comunhão com Deus de jeito maneiro. Então vem o arrependimento, e do arrependimento um bom propósito de não mais ofender o Senhor. Então agora vamos ver algumas listas aqui daquilo que pode ofender a Deus. E se tiver alguma coisa dessa no nosso coração, a gente pede ao Espírito Santo para fazer uma faxina e para consumir no seu fogo santo. Porque uma das imagens do Espírito Santo é o fogo. E o beato Jacó Povarazzi diz que quando o fogo do Espírito Santo entra dentro de nós, ele consome todo o pecado. Vamos ver aqui, meus irmãos, algumas coisinhas que o apóstolo Paulo coloca como pecado. Olha que bonito que ele vai dizer aqui, irmãos. Ó, Gálatas 5,16. Ele vai nos ensinar assim, ó: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne. Diga assim comigo: eu sou conduzido pelo Espírito Santo. E não posso satisfazer os desejos da carne. E olha aqui no versículo 17, o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar. Ó. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e este é os da carne, pois são contrários um aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixar guiais pelo Espírito, não estáis sob a lei.
Ora, as obras da carne são esta: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que a praticarem não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo diz que tudo isso é contrário ao Espírito. E aí eu preciso olhar para o meu interior e perguntar-me a mim mesmo, num silêncio profundo: eu passei por uma experiência verdadeira de arrependimento? Eu chorei os meus pecados, se não com lágrimas na face, mas com lágrimas no coração? Eu sinto a dor de ter ofendido a Deus? Queridos, lembra daquela passagem do profeta Isaías, no capítulo 6? Quando o profeta vê a glória de Deus, seu Antigo Testamento, e ele dá um grito: ai de mim! Eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Entretanto, os meus olhos viram o Senhor. E aí diz o texto que um serafim saiu da presença de Deus e colocou uma brasa de fogo nos lábios de Isaías, e o pecado dele foi purificado. Gente, Isaías, ele não fala de pecados gravíssimos. Ele não diz que ele não amou a Deus acima de todas as coisas, que ele era um adúltero, que ele era um mentiroso, que ele era um abortista, que ele era um gay, que ele prejudicava a vida das pessoas, que ele fazia tráfico de órgãos, que ele era bandido, que ele assaltava banco, que ele matava, que ele não pagava devidamente o salário dos funcionários da sua empresa, que ele tinha outras mulheres, que ele frequentava prostíbulo, que ele era um usuário de droga. Não. Ele disse que ele tinha um lábio impuro, e aquilo gerou no coração dele um grito. Por quê? Porque ele viu a glória de Deus. O que o Espírito Santo faz? Ele coloca um foco de luz no nosso interior e nos gera a percepção da presença divina. E quando isso acontece, a menor mancha gera uma contrição em nós, gera uma dor em nós. Você sabe o que aquela santa, como que 300 pessoas naquele grupo levantaram as mãos dizendo que não se confessavam há 10 anos? Há 5 anos, um monte de gente. Há 3, 2, 1. Eu falei assim, mas como que pode? Sem se confessar há 10 anos, está em pecado mortal, porque não obedeceu nem a lei da igreja, que é no menos uma vez ao ano que se confessa. Uma pessoa por estar 10 anos sem confessar, significa que ela está numa distância do entendimento da vida espiritual brutal. Porque São Francisco de Assis se confessava 3 vezes ao dia. São Domingos Sávio, às vezes, se confessava 1 vez por dia. E tantos outros santos, eu sei que muita gente hoje lê a vida desses santos e diz, são radicais. Tudo o que passou na igreja de 2000 anos é podre para algumas pessoas que são modernistas hoje. Não presta nada. Os papas antigos não prestam, os santos antigos eram radicais. É só agora que está tudo certo. Tem gente que tem raiva. Eu já fui conversar e já me falaram, olha, esses santos assim são muito loucos, muito radicais. Mas aí eu me pergunto, canta, louva, está rezando em línguas e 10 anos sem confessar? Estamos precisando entender melhor o que é a vida do Espírito Santo. E aí vem a PET para nos dar uma boa catequese de mostrar que o primeiro fruto é o arrependimento dos pecados. Você sabe o que é o arrependimento? É quando você comete uma falta e aquilo te dá uma dor interior profunda. Como que eu pude ofender a bondade do Senhor? Como que eu hei de ultrajar a sua santidade e a sua majestade? Como eu hei de roubar? Como eu hei de cometer um adultério? Como eu hei de mentir? Como eu hei de tratar mal a minha esposa, ao meu esposo? Como que eu hei de tratar mal o meu próximo? Como que eu hei de não amar a Deus acima de todas as coisas? Como que eu posso ter desprezado o preceito dominical? Por que eu menti? E aí você sabe o que acontece? Quando você vai confessar, você não vai preocupado somente com a sua reputação. Quando você se ajoelha,
e aquela lágrima brota na sua face ou do seu coração, sabe por quê? É porque o Espírito Santo deu uma luz que Deus não precisava e não mereceria ter sido ofendido por nós. E aí o arrependimento nos leva para o sacramento da confissão. E qual que é a prova que eu estou arrependido, irmãos? É quando eu confesso aquele pecado com um desejo tão grande de não fazê-lo mais. Eu confesso esse pecado que eu fiz. Por exemplo, na segunda-feira eu menti. E na quarta-feira eu não vou querer fazer aquilo, mas eu vou lutar com tanta força. Por quê? Porque o arrependimento que o Espírito Santo produziu dentro de mim me deu uma luz tão grande, me deu uma repugnância tão grande daquele pecado. E aí tem uma coisa belíssima na doutrina da igreja, que Papa Pio XII nos ensina na sua encíclica Mediator Dei. Os jovens que me acompanham pela internet, eu acho que seria muito bom vocês lerem a encíclica do Pio XII, Mediator Dei. Procura na internet, e vocês aqui também, se o quiserem ler. O Papa Pio XII ele vai falar assim, ó, a confissão, ela não só perdoa o pecado, mas ela infunde em nós a graça de Deus para não mais pecar. E o que acontece? Se nós confessarmos verdadeiramente com contrição, nós vamos sentir um efeito tal do sacramento, que você vai perceber uma fortaleza que vem dentro de você, e você vai falar assim, não, isso daí não é uma coisa minha não. Isso é a graça do sacramento. Isso é o poder do sacramento da Santa Igreja Católica. Quando essa coisa começa a chegar perto de você, você sente repugnância. Por quê? Porque depois que o Espírito Santo produz esse arrependimento, ele joga fogo em nosso coração para amar a Deus. Queridos, na minha opinião, olhando as Sagradas Escrituras e a vida dos santos, as pessoas que passam por uma experiência verdadeira de arrependimento, elas não querem perder tempo com besteira na sua vida mais. Não querem. Em casa, junto com a minha esposa, nós não fazemos nada que não é de Deus. Em casa não tem televisão ligada. Por quê? Porque nós temos o nosso trabalho, que temos a editora. Nós rezamos, nós estudamos junto, nós vemos os vídeos do Padre Paulo Ricardo, escutamos as aulas de um outro professor que nos dá aula de filosofia, de teologia, assistimos filmes de santos, e eu gasto parte do meu dia estudando, lendo a Sagrada Escritura e me preparando para os retiros, e eu não sinto dentro do meu coração nenhuma tristeza, muito pelo contrário, é uma paz profunda na alma, uma comunhão com Deus, um desejo de buscá-lo cada vez mais, de querer ter mais amizade com Jesus, de querer ter mais amor profundo por Nossa Senhora, de mergulhar na Sagrada Escritura, de mergulhar no livro dos santos da nossa igreja. E aí eu vejo uma febre de um aplicativo de Pokémon que todo mundo começa a usar. Eu acho isso a coisa mais ridícula do mundo. Desculpa, é a minha opinião, eu estou pregando aqui. E eu falo, mas qual que é o fundamento disso, meu Deus do céu? Eu lembro que um dia eu estava com... As pessoas podem me achar radical da maneira que quiser, já estou acostumado a tomar paulada na igreja. Mas um dia eu estava lá com um joguinho no celular chamado Subway Surf, né? O menininho fica correndo atrás de umas moedinhas, eu estava lá. Aí uma amiga minha chamada Liege Carvalho falou assim, Anderson, por que você está jogando? Eu falei, para destruir a mente. E a gente estava lá nas aulas desse professor nosso que fala de vida espiritual. Ela falou, mas quando você quer manter a mente conectada em Deus, é bom distraí-la ou é bom você querer levar seu pensamento a Deus? Na hora, eu catei aquele aplicativo e tirei, e nunca mais fiz isso na minha vida. Não, mas antes você é muito radical. Gente, pelo menos o meu chamado, eu não posso brincar. Um pregador da palavra de Deus, toda hora o demônio está no encosto dele para arrebentá-lo no meio. E aí eu fico vendo a vida de um São Luís Gonzaga, que dizia que não conseguia parar um minuto de pensar em Cristo, de São Paulo da Cruz, que vivia assim, de Padre Pio. Aí a gente fica assim, não, é eles... Mas por que eu não posso tentar, pelo menos, chegar no dedo dele, né? Por que eu não posso querer viver essa vida espiritual, querer sentir o amor profundo de Jesus na minha alma o tempo inteiro? Tudo bem, gente, no tempo de hoje você vai receber vários apelidos, você é fanático, você tem excesso, tudo mais, mas aí ninguém acha estranho
Uma pessoa que deixa de rezar e que fica o dia inteiro nessas coisas, aí depois ela chega no grupo, toda alvoroçada e tal, e a alma vazia. Aí começa a viver o quê? Uma coisa externa. Uma coisa externa. Aí, os tempos de hoje, a gente considera uma pessoa cheia do Espírito Santo se ela é efusiva. Aí a gente olha, Padre Pio, que era silencioso. Você sabe que tem uma ordem na igreja chamada Cartucho, que eles só falavam 2 vezes por ano, fundado por São Bruno. E aí a gente fala, não, ele não tinha o Espírito Santo. Aí a gente olha uma Santa Teresinha do Menino Jesus e fala, não tinha o Espírito Santo. Eu não estou falando que todo mundo fala isso, mas tem pessoas, eu já vi, tá? Eu já vi pregando em missão por aí, uma pessoa, imagina aquela Santa Teresinha, ela era uma gelada, ela precisava ter experienciado uma experiência de Pentecoste. Eu olhei para o cara e falei assim, cara, a igreja chama ela de doutora, e você vem falar que ela... Eu falei, você é louco? Como que se fosse uma coisa externa? Não, por exemplo, nós gostamos de fazer louvores, mas os mosteiros, que ficam lá quietinho, e, por exemplo, a Beata Alexandrina Maria da Costa, que era uma concrucificada e ficava o dia inteiro sofrendo e salvando almas do inferno, entendeu? Por causa do seu... E vamos dizer que ela não era cheia do Espírito Santo? E, gente, deixa eu falar uma coisa. Santo Afonso Maria de Ligório, bom, já vamos para a segunda parte. Então, fala assim, primeira parte, arrependimento. Primeira chave, diga assim comigo, primeira chave. Arrependimento. Aí eu vou mudar a chave, tá? Eu só vou mudar a ordem dela. Segunda, oração. Sabe o que Santo Afonso dizia? O Pentecoste arde em nós pela oração mental. Olha que bonito Santo Afonso. Aí eu irei de criticar um doutor da igreja, doutor da moral. Bom, eu recebo a graça do arrependimento. Como que eu vou manter isso? Rezando. Rezando. A pessoa que ela tem e passou pela graça do batismo no Espírito Santo, ela quer amar a Deus. Como que eu faço para amar a Deus, a não ser pela oração? Como que a graça de Deus cresce da minha vida? Como que produz crescimento? Pela oração. O que é a oração, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Alguns santos vão dizer algumas coisas diferentes, mas eu acho muito bonito o que vai dizer Santo Tomás. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a oração é a elevação da mente a Deus. É nada mais, nada menos do que pensar em Deus. Sabe como que você faz isso? Você pega a Bíblia Sagrada e medita qualquer ponto da vida de Jesus. Você para na paixão de Cristo e começa a meditar o seu Jesus sendo crucificado, de pecados, aquele amor. E você começa a pensar naquilo. Sabe o que acontece dentro de você? O fogo do Espírito Santo te incendeia de um amor profundo por Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa. Um dia, um monge chegou para nosso Senhor Jesus e falou assim: qual é o meio de progredir espiritualmente melhor? Jesus falou para ele em oração: não há meio de progredir espiritualmente do que a contínua meditação na minha paixão. Uma coragem. E levanta numa pregação cheia da autoridade, falando de Jesus crucificado, de Jesus ressuscitado, é perseguido, apanha, recebe ameaças, e nada conseguia parar aquele homem, porque o Espírito Santo que veio sobre a vida dele em oração, os tornou uma testemunha fiel de nosso Senhor Jesus Cristo, sem medo de nada. Ele apanhava, era preso, rezava, o anjo libertava, tinha o poder de curar, tinha o poder de libertar. Nós temos que ser assim, irmãos. Eu quero voltar um pouco, só um pouquinho só. Quanto tempo que eu tenho ainda, Tati, que eu não marquei? Sobre uma experiência que eu vivi muito legal, desse negócio de pregação da coragem e dos frutos do Espírito Santo. Olha que coisa interessante, gente. Eu fui pregar no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Barra Mansa, e comecei a fazer pregações e clamamos o Espírito Santo. E aí nós fomos... É muito ruim pegar com gripe, gente. O corpo dói, o nariz está todo fanho. Deus o livre, né? O Adriano foi até embora porque estava tão zoado, né? Amanhã no ar-condicionado do avião o Espírito Santo me queima, viu? Aí nós fomos fazer uma pregação lá e começamos a rezar pelas pessoas. E aí é pela oração que o Espírito Santo vem, não é? Sim ou não? Os discípulos estavam rezando e o Espírito Santo veio sobre a vida deles. Nós colocamos a mão numa menina, ela repousou no Espírito Santo.
Ela ficou meia hora estirada no chão. O nome dela é Amanda, lembra até hoje, faz tempo isso daí. Quando ela levantou, aquela menina começou a chorar e não parava mais. Ela ficou 3 dias sem comer e sem beber nada. Olhava para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e chorava os pecados dela e só rezava. Só rezava. Ela foi procurar confissão. A menina me andou 40 quilômetros para confessar. 20 para ir e 20 para voltar em sinal de penitência. E quando chegou, ela fez uma lista de pecados. E ela foi objetada, não é desse jeito não. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo e eu sei que esses pecados ofenderam a Deus. No outro evento, a gente estava pregando no bairro da Vila Albertina, zona norte de São Paulo. Tinha um moleque no meio que ficava dando risada no meio da pregação, sobre o Espírito Santo. Aí nós começamos a rezar para pedir a graça do Espírito Santo. Rezamos por aquele menino, ele foi para o chão no repouso no Espírito. Terminou a oração e ele não conseguia levantar. Aí eu cheguei para ele e falei assim, você não vai levantar? Ele fez uma cara de desesperado. Irmão, eu não aguento, eu não consigo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, cara, me perdoe, eu fiquei zombando da sua pregação o tempo inteiro porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Cara, eu não consigo levantar. Cara, eu estou desesperado aqui, me ajuda. Eu falei, ri mais aí de Jesus. Falei para ele, ri. E ele chorava. Ele falou, irmão, como que eu vou sair daqui? Eu falei, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que você desgruda desse chão. Ele confessou que Jesus Cristo era o Senhor e desgrudou do chão e conseguiu levantar. Era ateu, entrou no encontro ateu, depois que recebeu a graça do Espírito Santo, saiu glorificando a Jesus. Um outro evento em Unai, Minas Gerais, no momento do batismo no Espírito, da oração pelo Espírito Santo, mais um rapaz ateu. No meio da oração, ele começa a bater no peito e confessa que Jesus Cristo é o Senhor e aceita Cristo em sua vida e começa a remodelar a sua conduta de viver. Que graça, meus irmãos. O Espírito Santo, ele é dado quando se reza. Precisamos rezar. Pedir essa graça dele. Que oração? Somente a oração que clama o Espírito Santo? Não, qualquer oração da igreja. Você pode fazer um breviário, você pode fazer um salmo, você pode fazer uma adoração, você pode fazer um terço, um rosário, um ofício. Em todo momento você está sendo banhado pela graça. Ou também fazer um clamor de oração pelo Espírito Santo, claro, chamando ele, pedindo para ele. Nós precisamos rezar, irmão, para pedir esse batismo no Espírito Santo. Não perca tempo com besteira na sua vida, não. Santo Afonso, ele tinha feito um voto de não perder um segundo que não fosse para a glória de Deus. Ah, Anderson, mas eu estou trabalhando. Trabalhe para a glória de Deus e coloque Jesus em todos os seus atos do seu trabalho. No momento que você estiver junto com a sua família, aproveite aquele momento, mas coloque Jesus em tudo. Coloque o amor de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo, porque aí pelo menos você ganha méritos. Você ganha méritos de tudo aquilo que você está fazendo. Por exemplo, em casa, quando eu estou ajudando a minha esposa na cozinha, nós diretos ou fazemos o rosário junto ou escutamos alguma pregação. A gente gosta de fazer isso dentro de casa. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Como que o sacramento do matrimônio fez bem para a minha alma e principalmente a gravidez da minha esposa. Porque eu falei, olha, a Maria Clara ela precisa viver num ambiente muito virtuoso, porque da maneira que o mundo está tão secularizado e deu tanto as costas para Deus, a fúria do demônio é tão grande de pregar as criancinhas e levá-las no pecado logo cedo. Eu falei, Thais, vamos deixar esse ambiente bem santificado, para quando a Maria Clara vir morar aqui, ela sentir a virtude, a reciprocidade, o nosso amor, o nosso respeito, o nosso carinho e, sobretudo, Deus. Deus. Porque a semana passada eu estava pregando um retiro, pode ser que até esse pessoal esteja me assistindo, em Santa Catarina, numa comunidade chamada Nossa Senhora das Dores. E aí eu gostei muito daquele retiro, são pessoas muito assim tradicionais, gostam de ir na missa de véu e tal, eu amo essas coisas. E aí a mãe tinha uma filhinha, né? Então a mãe colocava o véu na cabeça, a filhinha queria fazer igual, colocar o véu, ficar com a mão assim na missa, ela ficava observando a mãe, então sobretudo para ser o exemplo. Será que as nossas famílias têm sido esses lares de oração? Para sempre estar cheios do Espírito Santo? Como que está sendo dentro da sua casa?
Na sua vida pessoal, você tem rezado, meu irmão? Você tem rezado, minha irmã? Você tem rezado, meus jovens? Eu pergunto para você que está aí do lado, me assistindo pela rede social, vocês têm rezado? A gente precisa rezar para pedir a graça do Espírito Santo. A terceira chave que na verdade ela colocou, que é a humildade. Gente, o Monsenhor Ascânio Brandão, ele vai dizer uma coisa muito importante sobre a humildade. O que é a humildade? É o reconhecimento do nada que eu sou e o reconhecimento do tudo que Deus é. Quando nós chegamos nesse ponto, nós agradamos muito a Deus. Vocês lembram na oração de Nossa Senhora? Nossa Senhora é cheia do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Você lembra na oração de Nossa Senhora? Ó, eu vou dar até o versículo. Porque olhou para a humildade da sua pobre serva. Lucas 1, 48. Ele olhou para a humildade da sua pobre serva. O que Nosso Senhor, ele vê na Virgem Maria, para depois ela falar que Deus se realizou em maravilhas nela? É a virtude da humildade. Qual que é a virtude que Santa Teresa d'Ávila dizia que é a rainha? Desculpa, quando eu falo para vocês virtude, o que nós podemos compreender com esta palavra? Virtude é a disposição para fazer o bem. E fazer o bem significa amar. É uma disposição que eu tenho, né? A busca da virtude, a virtude da fortaleza, da temperança e tantas assim. Agora, qual que é a rainha de todas essas virtudes? É a humildade. Nosso Senhor precisa olhar para o meu coração e ver se eu tenho essa virtude para me derramar graças. E agora veja bem que coisa interessante. Uma pessoa que não tem a virtude da humildade, ela não consegue rezar. Porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer no parágrafo 2559, a humildade é a base da oração. É uma frase de Santo Agostinho. Diga assim comigo, a humildade é a base da oração. Por que eu preciso ter isso? Porque eu preciso reconhecer que sem o amor de Deus eu viro um bicho. Teve uma semana que tinha tanto trabalho que eu não estava conseguindo rezar o rosário todo dia. Porque eu rezo o rosário todo dia. Graças a Deus. Estava fazendo o terço. E aí eu saía de casa cedo para trabalhar, voltava à tarde estourado. Eu tenho hernia de disco, isso daqui, L5, isso daqui cansa muito a gente, magoa, detona com o nosso físico, isso daqui. Aí eu chegava em casa cansado como hoje. Deus o livre guarde, gente. Que cansaço, pelo amor de Deus. É tanta missão que eu estou assim prostrado. Tanto cansaço. Fica parecendo um zumbi às vezes. Olha a minha zoleira como tal. De tanto viajar e ficar pregando. E aí, meus irmãos, eu estava vendo que eu não estava conseguindo realizar os propósitos que eu tenho diariamente. Adoração, missa, oração mental. Não estava fazendo tal como ficava. Aí teve um dia que eu dei uns momentos de pique de raiva dentro de casa. Fiquei meio irado. Aí minha esposa chegou para mim e falou, amor, quando você não reza direito, você não fica bem, né? Eu falei, não. Eu falei, eu necessito da graça de Deus para ter virtudes mesmo. E aí eu lembrei de uma oração, de uma frase de Santa Teresa d'Ávila. Quem não reza, cedo ou tarde, torna-se um demônio ou um animal. Olha que forte essa palavra. Quem não reza, cedo ou tarde, torna-se um demônio ou um animal. E o que eu preciso para rezar? Um conhecimento de mim, fala, nossa Senhor, como que eu necessito da sua graça? Porque só Tu és grande para vir na minha vida. Aí você lembra o que São Pedro vai dizer na carta dele? Deus resiste às suas graças aos soberbos e lhes concede aos... É só os humildes que têm a graça do Espírito Santo na sua vida. É só. Aquele que se prostra, aquele que sabe do seu nada e aquele que busca continuamente a presença de Deus. Gente, uma pessoa humilde, ela vive de joelhos. Uma pessoa humilde, ela não larga o Senhor para nada. Uma pessoa humilde, ela procura viver na sua vida aquela palavra de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Por que João Batista era tão cheio do Espírito Santo? João 3,30, que ele cresça e eu diminua. Ele não falava disso da boca para fora. E por isso que o Senhor deu tantas graças naquela alma. Porque a humildade agrada o coração de Deus. Os humildes, eles veem, a Trindade vê a prostração. E como presente o Senhor derrama o quê? Graças infusas na alma dela. Lota
aquela alma do Espírito Santo. E se ela tem algum dom de cura, de libertação, de profecia, ela não fica se envaidecendo. Por quê? Porque ela entende que todos esses carismas do Espírito Santo é mérito divino. Eu não sei se vocês assistiram o testemunho do Padre Eugênio, que veio pregar um ano, fez uma missa para nós aqui no encontro do Convertei-vos. E aquele padre tem um dom de milagres estupendo, né? E aí ele foi no SBT e o repórter toda hora queria arrancar dele, mas como que o senhor faz para realizar esse milagre? Não sou eu. Quando que o senhor começou a realizar milagre? Não, mas não sou eu que faço. Ele tentou pegar o Padre Eugênio na A, na B, na C, na D, na F, e o Padre Eugênio toda, mas não sou eu. Horas bolas. Jesus não vai dizer em João 15,5, sem mim nada podeis fazer? Se o Senhor me enriquece com algum carisma, é um dom de serviço. E eu não consigo falar Jesus manso e humilde de coração, com mérito, se a graça de Deus não está sobre a minha vida. Eu dependo do Senhor para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. E por isso que nós precisamos buscar, irmãos, essa virtude da humildade e pedir. São Luís Maria Grão de Montfort vai dizer que nós somos mais apegados à terra que o sapo e mais orgulhosos do que o pavão. Esse pecado original, os efeitos dele que ficou sobre nós precisamos lutar contra isso. E aí nós precisamos pedir muito do Espírito Santo. Precisamos pedir muito essa humildade de reconhecer que o Senhor é soberano em nossas vidas. Porque se o Senhor resiste aos soberbos, uma pessoa muito vaidosa dentro da igreja, muito orgulhosa, que não tem capacidade de perdoar, que se acha o centro da igreja, que se acha o centro da pregação, o centro do ministério. Isso eu falo, irmão, porque eu sou pregador. Como que nós somos vaidosos? Porque está com microfone, porque depois que prega as pessoas vêm elogiar a gente. Tem que tomar um cuidado com isso, para andar na linha. Por isso que é muito importante fazer na hora do seu Santo Rosário aquela ladainha: Jesus manso e humilde de coração. Olha, ela vai falar de uma outra chave, que é a docilidade, mas eu vou pular para a última chave que a Pet disse, que eu achei muito importante e eu queria trabalhar nesse final com você, tá? Quando eu falei da Pet, quem que é? Vocês lembraram, né? Que a moça, adolescente que estava na universidade nos Estados Unidos, quando nasceu a renovação carismática. Olha só. Ela disse que a quinta chave para se ter mais do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, é a união com Nossa Senhora. E aí isso vai nos diferenciar totalmente dos protestantes. Totalmente. Aqui é uma divisão mesmo. De uma coisa que dar uma convicção dessa graça do Espírito Santo atuando na minha vida é se eu tenho devoção à Nossa Senhora. Olha, irmãos, eu sei que eu posso ser contestado por um monte de gente, mas eu vou me apoiar, graças a Deus, na palavra da igreja, dos doutores e da PET, que estava lá. Então vamos dizer assim, o que São Luís vai dizer no livro Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. Deus Espírito Santo comunicou a Maria, sua fiel esposa, os seus dons inefáveis, e escolheu-a para dispensadora de tudo quanto possui. Repete assim comigo: o Espírito Santo escolheu Nossa Senhora para dispensadora de tudo quanto ele possui. Então, a primeira coisa que São Luís vai dizer, isso daqui é um santo da igreja. O tratado foi o livro de cabeceira do Papa João Paulo II. Tem autoridades escritas desse santo bretão aqui. Primeira coisa, ele escolheu ela. Aí ele vai dizer: deste modo, ela distribui a quem quer, quanto quer, como e quando quer, todos os seus dons e graças, e nenhum dom celeste é concedido aos homens sem que passe por suas mãos virginais. Sabe o que é nenhum dom? É nenhum. Deus quis que Nossa Senhora fosse medianeira de todas as graças. E aí vai dizer Santo Agostinho:
A Virgem Maria é o meio pelo qual Jesus serviu-se para vir até nós, e é o meio pelo qual devemos servir para ir até Ele, para receber as graças. Porque tal é a vontade de Deus que quis que tudo recebamos por Maria. Desta forma, é enriquecida, elevada e honrada pelo Altíssimo, aquela que durante toda a sua vida se fez pobre, se humilhou e escondeu até o mais profundo nada em sua extrema humildade. Aí numa outra parte do livro, São Luís vai dizer assim, olha que belíssimas palavras, queridos. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria, perdão, ó o nariz dando tilt. Depois de lançar as suas raízes numa alma, Maria opera nela maravilhas de graça, que só ela pode produzir, pois só ela é a Virgem fecunda, quem tem sido e será sempre sem igual em pureza e em fecundidade. Maria produziu com o Espírito Santo a maior maravilha de quantas existiram ou existirão, o homem-Deus. Qual que é a maior maravilha? Jesus. Quem que produziu? Foi Maria com o Espírito Santo que produziu Jesus. A maior maravilha. Ele vai dizer, produzirá ainda, consequentemente, as coisas mais admiráveis que hão de existir nos últimos tempos. A formação e educação dos grandes santos que hão de vir no fim do mundo estão-lhe reservadas, pois só esta Virgem singular e miraculosa pode produzir, em união com o Espírito Santo, coisas singulares e extraordinárias. Bom, gente, só para dar uma pontuada aqui, o Espírito Santo não é derramado em nenhuma vida para uma pessoa ser medíocre. O Espírito Santo é derramado para que nós sejamos santos. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Então olha para essa pessoa que está do seu lado e fala assim, o Espírito Santo é derramado para você ser santo, meu irmão. Essa que é a finalidade dele. Aí nós precisamos ter docilidade, né? E abertura de coração para essa graça. Agora você vai ver o que o Espírito Santo, o que São Luís vai encerrar falando aqui. Isso eu gostaria que você pensasse muito, você que está aí do outro lado também. Tendo-a encontrada numa alma, o Espírito Santo, seu esposo, voa para lá. Então, ó, o Espírito Santo encontrado Maria numa alma, voa para lá. Entra plenamente e comunica-se essa alma abundantemente e na mesma medida em que ela dá lugar a Maria. Uma das grandes razões, agora vem aqui uma denúncia de São Luís. Uma das grandes razões porque o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união bastante íntima com a sua fiel e indissolúvel esposa. Uma das razões porque o Espírito Santo não opera agora maravilhas retumbantes nas almas é que não encontra nelas uma união com a sua esposa. Quanto mais uma alma tem devoção a Nossa Senhora, mais do Espírito Santo ela tem dentro de si. Você é católico. Você não é protestante. São Luís dizia, um sinal de que o Espírito Santo está numa vida é que se ela tem devoção a Nossa Senhora. Ele disse que o que distingue um católico de um herege é a devoção a Nossa Senhora. Ele vai ensinar. Se a pessoa tem devoção a Nossa Senhora, significa que ela está cheia do Espírito Santo. Se não tem, significa que o demônio está sobre a vida dela. Olha o que vai dizer um santo doutor da igreja. E aí, se vierem me criticar, a gente pode ir lá no Vaticano e conversar, né, com as autoridades da igreja, porque eu estou falando uma coisa que está altamente baseada. Eu não estou falando para vocês isso, porque pode ser que depois desse vídeo alguém pode vir querer caçar treta, mas está falando que sem nós... Isso, é isso que eu estou dizendo mesmo. O católico que é cheio do Espírito Santo, que tem uma devoção à Nossa Senhora, ele é mais ordenado, ele é mais bem comportado, ele é mais humilde, ele não é tão espalhafatoso, querendo imitar hereges, querendo imitar cultos protestantes, como está cheio de comunidades e grupos dentro da igreja católica fazendo isso, querendo ficar tocando berrante, querendo ficar rodopiando. Isso tudo é falsidade. O verdadeiro batismo no Espírito Santo vem junto com a devoção a Nossa Senhora. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia.
Levante do seu lugar, meu irmão, minha irmã. E vamos cantando com o ministério a música que eles vão começar a cantar. E pedir essa graça do Espírito Santo. Mas eu queria convidar a igreja para fazer uma coisa. Vamos todo mundo ali ficar diante de Nossa Senhora, que ela que é a mãe de nosso Senhor, ela é esposa do Espírito Santo. Vem para cá, sobre aqui, ó. Vamos pedir a graça desse batismo no Espírito Santo diante da imagem da Santíssima Virgem Maria. Que essa que é a graça que nós temos da nossa igreja. Essa que é a graça de ser católicos. Essa, pedir o esposo da esposa, clamar esta graça, pedir esse fogo do coração da Santíssima Virgem Maria. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vamos nos colocar de joelhos. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Canta, igreja. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste Eu quero ver lugar. você cantar com fervor. Peça, peça incendiar, vamos lá. Incendeia minha alma. Isso, clama. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Mais uma vez, incendeia e clama esse fogo. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Levanta suas mãos e clama: Senhor, incendeia a minha alma, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vai falando com as suas palavras. Batiza-me no seu fogo, Senhor. Eu quero essa chama incandescente dentro do meu coração, para poder te amar com as forças da minha alma. Isso, meu irmão, minha irmã, vai rezando, vai pedindo. Senhor, batiza-nos nesse fogo por intercessão da Imaculada. Derrama, Senhor, essa presença viva dentro de nós. Senhor, eu quero ir com humildade, me prostrar, Senhor, me colocar em condição de nada, Senhor, e dizer: eu não vivo sem o Espírito Santo. Eu necessito desse batismo, eu necessito desse fogo. Vem sobre mim, Senhor, conduz o meu coração até o seu. Faça com que esse fogo queime os meus pecados. Faz com que a minha alma deseje Ti a mais que tudo. Senhor, faz eu me desvencilhar daquilo que te ofende. Vem, Senhor, vem com línguas de fogo na minha vida. Vem me conduzir a uma vida de graça. Vem incendiar a minha alma por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Isso, ora! Vem, Espírito Santo, pelo coração da Virgem Santíssima. Vem, Senhor, colocar fogo. Vem curar, vem libertar. Vem despertar amor pela igreja. Vem despertar amor pela Trindade. Vem despertar amor pela palavra. Vem fazer-me uma pessoa justa, misericordiosa, santa. Vem nos livrar das insídias do maligno, das trevas do inferno. Isso, reza, reza com fervor, reza no poder,
Casa na Graça acreditando. Você não precisa ter sentimentos. Você vive por aquilo que você crê. Que você crê. Peça essa graça para ser inflamado, para ser cheio. Venha, Espírito Santo, te pedimos. Te clamamos por intercessão da Imaculada. Nossa Senhora nos ajude. Interceda por nós, para que o fogo do seu divino esposo, o Espírito Santo, venha e batiza-nos. Batiza-nos desse fogo, desse mergulho no fogo da graça. E peça, incendeia, canta, igreja. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Ravalare candate de ravalare de Shiriala ravalana ire candare de Shiriala fala ire de. Batiza, Senhor, batiza no teu Espírito Santo. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, falar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim. Espírito Santo, vinde, orar em mim, vinde curar, de libertar nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia
Obrigado, Espírito Santo de Deus. O amor divino é derramado nos nossos corações. Enfunda, Senhor, esses frutos, o arrependimento em nós, Senhor, a humildade, a busca pela vida de oração, os sacramentos, o amor à igreja. Infunda sobre nós, Senhor, a docilidade, Senhor. Infunda sobre nós, Senhor, uma devoção profunda à Santíssima Virgem Maria. Um amor pela palavra, um amor pela liturgia, pela Santíssima Eucaristia, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, possa ser um retrato do amor divino. Obrigado, Espírito Santo, porque vieste nos visitar. Obrigado, Santíssima Mãe, que intercedeu. Porque o que nós fizemos aqui foi o que os discípulos fizeram no cenáculo. A Senhora estava junto deles. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, a Senhora estava junto deles. É isso que nós queremos, Mãe. Reproduzir a cena bíblica na nossa vida. Estar buscando o Espírito Santo em união com a Santíssima Virgem Maria. Irmãos, se vocês não confessam há muito tempo, se vocês estão afastados do sacramento da confissão, seja doce, faça um exame de consciência. E vai receber essa graça desse perdão divino, para que nada de ruim esteja na sua alma, para que nenhum pecado esteja grudado em você, mas para que você viva esse amor profundo de Deus. Amém? Então vamos aplaudir o Espírito Santo aqui no nosso meio. E você vai voltando para o seu lugar, e vamos voltar para o nosso lugar rezando: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos. Ai. Santo, fazei que apreciemos retamente. Eu vou despedir. Do mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigado vocês, amigos, que acompanharam pela internet. Deus abençoe muito a sua vida, que você possa receber muitas graças do Espírito Santo. Tá bom? Tchau, um beijo no coração de cada um de vocês. Um minutinho, Amém? Saunders. Alguém está com um Onix branco? O carro Onix branco? Está na frente de uma garagem? Não tem ninguém com Onix branco?